Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência de uso com o Acer Aspire 5, um dos notebooks aí mais comentados da atualidade por conta do seu desempenho versus o seu custo-benefício. Eu estou usando ele há uns 15 dias e vou te contar a minha experiência de uso, como que foi o dia a dia com ele. Eu já fiz um vídeo de unboxing, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui na descrição, onde eu mostro em detalhes o produto e as especificações técnicas. Nesse vídeo eu vou falar também das especificações técnicas, mas principalmente como que vai ser assim que você comprar esse computador aqui, como que vai ser o seu uso, seja para uso leve, para você poder usar aí para estudar ou até mesmo para você que quer editar e também jogar nesse computador. Eu vou conseguir ter um bom desempenho, vale a pena comprar mesmo? Como que é, Vitor? Vamos descobrir isso nesse vídeo. E se você gostar aqui desse vídeo, se ele te ajudar de alguma forma, se inscreve aqui no canal, você é muito bem-vindo aqui na nossa comunidade, vídeo toda semana. Eu tenho certeza que você vai gostar demais e já deixa o like para me apoiar aqui, beleza? Bora pro vídeo. O Acer Aspire 5 custa entre R$ 2.800 a R$ 3.500 e tem vários recursos, vários componentes interessantes que fazem com que ele fique tão atrativo aí no mercado. Ele não é nem um notebook super básico, custando aí os seus R$ 1.000, em que você logo vai ter que trocar ou vai ficar travando, mas também não é nem um top de linha custando R$ 7.000, R$ 8.000, que muita gente não quer pagar, ou porque não tem dinheiro, não pode no momento, ou porque realmente não precisa de todo esse processamento. Com certeza ele vai servir para uma boa parcela de pessoas que quer trabalhar, estudar e se divertir um pouco no final da noite com alguns jogos. O Acer Aspire 5 é um notebook bem fino e compacto, podendo ser facilmente carregado na mochila. E ele é relativamente leve, pesando 1,7 kg. Ele tem a parte do tampo em metal, que é um diferencial quando comparado com seus concorrentes. Todos os outros na mesma faixa de preço ou até mais caros têm toda a construção feita com plástico. Isso é bem legal porque deixa o notebook com aspecto, eu não diria de premium, só que mais bem projetado. E também ele não pega muitas marcas de dedo. Você vai, abre, fecha ele aqui, dificilmente ele fica com alguma marca, então isso é bem legal. Na parte interior ele é todo feito de plástico, mas é de boa qualidade. A distância para você digitar e usar o trackpad é confortável e você tem um bom espaço para poder apoiar a mão. Falando em trackpad, ele é mais macio, você pode usar alguns gestos como o de pinça, por exemplo, em alguns programas. Na parte inferior do trackpad é possível usar o toque mais forte para simular o botão esquerdo e direito do mouse. O teclado tem uma boa digitação, é uma tecla que não é muito dura nem muito mole, tá ali no meio termo. As teclas são um pouco mais espaçadas do que eu tô acostumado no meu outro notebook, mas rapidinho eu peguei o jeito e gostei da experiência de digitação. Um ponto negativo é que o teclado não é retroiluminado. Pô, Acer, poderia ter colocado um LEDzinho, vai, nem ia custar tanto assim. Mesmo que você não digite olhando para as teclas, à noite esteticamente não fica bonito, fica tudo escuro. Eu acho que esse é um ponto que eu espero que na próxima versão seja corrigido, afinal uma retroiluminação não é tão caro e faz um diferencial sim. O Aspire 5 tem várias entradas de conexão para facilitar a vida. No lado esquerdo a gente tem entrada para carregador, cabo de internet, duas entradas USB-A 3.2, uma entrada USB tipo C, e no lado direito a gente tem uma entrada para fone de ouvido e uma USB 2.0. Para mim que uso Mac há alguns anos, ver isso daqui é de emocionar. Isso aqui facilita muito a vida, são várias conexões. No Mac, por exemplo, você só tem duas USB tipo C ou 4 e você tem que andar com um monte de conector. E um detalhe que eu preciso falar, o USB tipo C aqui ele não passa vídeo, tá? Só vai passar vídeo aqui no HDMI, que tá ótimo, né? Agora a gente vai falar dos usos que você pode ter com o Acer Aspire 5, começando com você aí que é estudante, vai usar Word, Excel, várias abas no Google Chrome, no YouTube para pesquisar roteiros, enfim, estudar bastante. Ele se saiu super bem, ele tem um SSD de 256 GB, pelo menos o modelo que eu comprei, e o SSD é muito bom porque ele abre os arquivos, os programas de forma muito mais rápida do que um HD comum. Outro ponto bacana a se falar é que ele já tem a tecnologia de Wi-Fi 6, então quando essa tecnologia vier aqui para o Brasil, ele já vai estar preparado para receber isso e você vai ter uma internet muito mais rápida. Esse notebook tem um processador Ryzen 7 5700U com 8 núcleos e 16 threads. É um processador muito bom mesmo, dificilmente você vai conseguir usar o 100% que ele entrega aqui de processamento. O que você vai usar mais mesmo, que você vai sentir
que ele vai chegar ali nos 90, 100% são os 8 GB de memória RAM. A memória RAM ela vai ser usada principalmente nesse multitarefas. Abrir várias abas na internet, abrir vários aplicativos, é isso que a memória RAM vai consumir. Mas o meu uso aqui usando várias abas, mesmo chegando a 90, 100% de memória RAM, ele não ficou travando não. Abria, sei lá, 10, 15 abas no Google Chrome, realmente exigia muito da memória RAM, só que ele não ficava travando não, ele ia tranquilo. Uma coisa que você pode fazer no futuro, caso você use muito multitarefas e esteja sentindo que está precisando dar uma melhorada aí na memória RAM, é colocar mais pentes de memória. E aqui a gente tem um ponto negativo, para mim o maior ponto negativo do Aspire 5. 4 GB de memória RAM são soldados na placa-mãe, o que faz com que você não consiga trocar os dois pentes e sim apenas um. Se você não conhece a memória DDR4, que é presente aqui no Acer Aspire 5, a memória DDR4 funciona assim: se você colocar dois pentes, ele entra em Dual Channel, 2 pentes de memória, e esse Dual Channel faz com que a velocidade seja muito mais rápida, você otimize muito mais a sua memória RAM. No caso, você vai conseguir colocar mais 16 GB em um pente de memória aqui que vai estar livre. Então, o que acontece? Ele vai trabalhar em Dual Channel apenas em 4 GB mais 4 GB dessa nova que você colocar. Eu sei que está um pouco confuso, mas você vai conseguir aumentar a sua memória RAM, vai melhorar sim, só que poderia ficar ainda melhor se você conseguisse trocar as duas memórias RAM. Então esse é um ponto negativo, tá? Espero que tenha dado para entender, né? A tela desse notebook se diferencia dos seus concorrentes, é uma tela de 15.6 polegadas, com taxa de atualização de 60 Hz, e ele tem aqui a tecnologia IPS. Independente do ângulo que você olha, ele mantém a imagem da mesma forma, diferente, por exemplo, de um IdeaPad 3, que tem uma tecnologia TN. Então, a tecnologia TN, você olha aqui do lado, ele já fica tudo escuro e tal, então não é legal. Apesar disso, ele tem uma fidelidade de cor no padrão NTSC de 45%, então não é das melhores fidelidades, tá? Você vai conseguir editar foto, editar vídeo, mas é mais iniciante, não é a melhor tela aqui que você vai ter para fazer isso, saiba disso, né? No geral, eu gostei bastante dessa tela para consumir conteúdos no YouTube, é uma tela boa, uma boa qualidade, o brilho é um pouco fraco, são 250 nits, então se você tiver com um sol ou uma fonte de luz muito forte atrás de você, vai faltar brilho aqui, mas se você tiver em um ambiente controlado, vai estar perfeito. Uma coisa que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor é os alto-falantes, eles poderiam ter um pouquinho mais de grave, mais preenchimento, então eu acabei usando ele mais com fone de ouvido. A webcam também é bem básica, tá? Então, para você estar usando webcam, seja a webcam tanto áudio quanto vídeo, é bem ok, qualidade HD. Então, para você fazer alguma reunião vai servir, mas também não é nada demais. Agora, falando de um uso intermediário, usando o Adobe Photoshop para editar fotos, usando o Adobe Premiere para editar os vídeos, esse notebook sofre um pouco mais, já que ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Esse notebook tem uma placa de vídeo integrada à placa-mãe, que é a AMD Vega 8, e para esses programas como Photoshop, Premiere, o ideal é ter uma placa de vídeo dedicada para dar conta de renderizar essas imagens. Eu usei o Photoshop para fazer algumas thumbnails aqui para o canal e consegui tranquilo. Mas se você começar a usar muitos efeitos e camadas, ele vai começar a dar umas travadas e vai perder a qualidade ideal para ter uma boa produtividade. Nesse caso, ele também sofre com memória RAM, já que esses programas usam muita memória RAM, então vai para 100% rapidinho. Mas para um uso intermediário, iniciante intermediário, você vai conseguir sim usar o Photoshop e até mesmo o Premiere para editar alguns vídeos sem muitas camadas. E aqui fica uma dica: se você quer editar vídeos, eu recomendo um programa mais leve como o CapCut, que tem para computador. Ele é ótimo, você vai fazer tudo o que precisa, só que vai conseguir otimizar bastante, porque o Premiere é muito pesado. Então fica aí uma dica para você, CapCut, um ótimo programa. E para jogos, será que dá para usar? Dá sim, e olha, eu consegui jogar o CSGO a 100 FPS, e o bacana é que ele mantém uma média bem estável, ele não fica tipo de 60 FPS para 100, de 70, de 40 FPS, porque tem notebook que parece não mantém tão bem. Ele mantém numa linha reta entre 95 a 110 FPS, usando sempre a qualidade mínima para potencializar o máximo possível de FPS. Então eu consegui esses números com ele, 100 FPS em média, ele vai usar 90% aí da placa de vídeo, uns 60% do processador e uns 90% da memória RAM.
E a temperatura dele sempre fica em torno de 80 graus. Não faz muito barulho, tá? Ele é bem silencioso, então é bem tranquilo. Eu testei também GTA V, ali ele já conseguiu uns 50, 60 quadros por segundo. E também, mesmo esquema, placa de vídeo 90%, 100%. Processador sempre ali em 60% em média, 40%, vai variando. E a memória RAM também usando ali uns seus 80%. Já o PUBG, eu não sei se é assim que se fala, mas eu testei ele ficou entre 35 e 40 FPS. Realmente ali ele sofreu bastante. É um jogo que usa mais memória RAM, então ele estava em 100% e ele dava umas travadas, ele não manteve tanto aquela constância, então já é um jogo que eu não jogaria, tá? Coloquei tudo no mínimo, ele ficava dando umas engasgadas. Então mais um ponto que mostra que a memória RAM está sendo levada no limite. Um ponto importante para falar é que quando eu coloquei CSGO, GTA e PUBG, eu fiquei com uns 20 a 30% de armazenamento no SSD disponível. Então se você quer comprar para jogar também, você pode comprar um SSD NVMe de até 512 GB e um SSD SATA 3 de até 2 TB. Você consegue colocar aqui, abrir o computador e colocar. Então, eu recomendo que você faça isso caso você vá jogar. A bateria do Acer Aspire 5 surpreendeu, foram aí 7 horas e meia sem precisar de carregador. Eu fiz um teste, coloquei 30% do volume do áudio, abri um vídeo no YouTube e deixei rodando. Foram 7 horas e meia. Isso aqui é um recorde para os notebooks na faixa de preço dele, ninguém bate. Eu olhei na internet aí e realmente é o máximo que se pode chegar em um notebook aqui com essa faixa de preço. E outra coisa, quando você tira ele da tomada, ele não perde tanto rendimento quanto a maioria dos notebooks, principalmente os gamers, né? Então você tira ele, ele mantém ali, ele perde uns 10% de desempenho, mas isso é incrível, cara. Realmente a bateria dele me surpreendeu. E o carregador dele é bem pequeno, você pode carregar em qualquer lugar também, são 45 watts, que já dá conta de carregar ele aqui e manter um desempenho legal. Se você quer comprar um notebook com bom custo-benefício entre seus R$ 2.800 a R$ 3.600, o Aspire 5 é uma das melhores opções para você estudar, você que é programador, está iniciando a edição de vídeo e foto, enfim, ele vai te servir muito bem, ele tem um bom conjunto de construção, o melhor na sua faixa de preço, uma boa tela, um teclado, um touchpad bem bacana e uma bateria excelente. Então vai te servir muito bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira comprar ele com a melhor oferta aí. Eu vou deixar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço!